Então, e aí hoje, Mateus, estudo 12 de Mateus. Então, nós vamos falar, o estudo 12, nós vamos falar do capítulo 13. Na verdade, os estudos não são vinculados aos capítulos, é aos temas, tá? Mas agora os capítulos são tão intensos que aí a gente está fazendo, assim, quase um capítulo por aula. Então, o que a gente vai lembrar? Nós vimos no capítulo anterior que Jesus estava falando sobre o sábado. Aí você vê que o capítulo inteiro resume o porquê que ele trabalhava no sábado, que ele fazia os milagres no sábado. Então, eu acho que ficou bem resolvido. Se você que está assistindo o vídeo, você não viu, volta lá, entra lá no YouTube e veja a história do sábado. E agora, gente, Mateus 13 vai falar das parábolas. Então, primeiro, eu quero saber o seguinte, a primeira pergunta que nós temos lá, o que é uma parábola? Gente, uma parábola é uma história. Então, nós vemos que é um exemplo. Uma parábola é uma história que aconteceu ou não, porque tem algumas parábolas que é contado como parábola que realmente aconteceu, mas as parábolas são fatos usados, são histórias usadas para dar um exemplo de alguma coisa. Jesus usava muito parábolas, tá? Por que ele usava as parábolas? Porque ele queria. Então, vamos supor, quem entenderia é quem está no meio, no contexto. Então, as parábolas são histórias fictícias, que vai dar o exemplo de alguma coisa, e elas são usadas para que algumas pessoas não entendam. Então, por exemplo, se alguém vier falar para mim sobre pesca, eu não vou entender nada, porque eu nunca fui pescar, tenho medo de água, mal medo de afogar, assistir Titanic, jamais. Desculpa, não dá. Água para mim não dá. E pescar, eu acho que é muito monótono. Vocês imaginam, vocês me conhecem, sentar na beirada do rio, do mar, sei lá do que, com a varinha, quieta, esperando o peixe vir, gente, não dá, não dá. Eu não fui feito para pescar. Então, não adianta você me contar uma história sobre pesca, porque eu não vou entender os detalhes, como que funciona. Então, Jesus falava por parábolas, e de acordo com o grupo que ele estava, ele usava uma parábola. Então, se você quiser falar uma coisa comigo, que eu vou entender, mas que de repente a Cleide não, fale de cabelo, né, Geise? A Geise é cabeleireira. A Geise, então, se a Geise vier falar comigo coisa de cabelo, disfarçada eu vou entender, porque falamos a mesma linguagem, mas a Cleide, por exemplo, não vai, porque é só uma linguagem técnica e que ela não é do ramo, tá? A La Rubia pode falar de cozinha com alguém e eu não vou entender, porque de repente eu só sei comer. Então, por isso que as palavras são usadas, que é para o contexto atingir apenas o grupo específico. Então, nós vamos ver lá no Mateus, eu não vou ler todos os textos, que o texto é muito longo, eu vou mencionar só, e quem tem, todas vocês têm o texto no e-mail, então, que os textos são longos e está muito legal isso. Então, por que Jesus usava parábolas? Vamos só fixar isso, para que um grupo específico compreendesse, tá? E aí, no capítulo 13, Jesus começa com... Ele sentou na beira do mar, não sei o quê, e começou a ensinar as multidões por parábolas. E ele começa a falar a parábola do semeador. Todos nós já escutamos essa parábola. Todos nós, blá, 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 já sei de tudo isso. Mas o que nós queremos chegar aqui é em algo muito... Vocês sabem que o meu estudo é sempre assim, querer pegar aquilo que ninguém pegou, porque ir lá e falar o óbvio nós já ouvimos a vida inteira, então eu quero ver aquilo que pode ser que esteja escondido aí, eu sou xereta, curiosa para estudar isso. Então vamos lá. A primeira pergunta, quais são os tipos de solo em que as sementes caíram? Nós conhecemos a parábola, tá? Eu não vou ler, mas saiu um homem a semear e jogou a semente, cada uma caiu num solo diferente. Então nós vemos 4 tipos de solo: a beira do caminho, o rochoso, o espinho e a boa terra, tá? Então, são esse tipo de solo que a semente caiu. Aqui, Jesus vai explicar depois o que é a semente. Aqui ele fala da palavra, tá? Então, aqui não está falando de dízimo, de oferta, Tem muita gente, muitas igrejas que confundem a palavra esmola com semente. E esmola não no sentido ruim, tá? Esmola parece uma coisa feia, mas, por exemplo,
Se eu sei que alguém está, um homeless, um morador de rua, ele está precisando de um dinheiro, eu vou lá e dou um dinheiro para ele sem esperar retorno. Eu sei que ele jamais vai poder. Isso é uma esmola, não é uma semente. Isso é uma esmola, é um dinheiro que eu vou dar literalmente, porque eu não vou esperar retorno, ok? Isso é um presente, ok. Porém, se eu sei a Isabel é missionária, a Isabel está indo fazer missão agora, vai ficar quase um ano lá numa ilha no Maranhão. Eu ponho um dinheiro na mão dela, isso é uma semente, porque a Isabel é uma terra que dá. Então, a semente, quando você deposita num solo fértil, uma pessoa que dá, isso vai multiplicar 10, a 100, a 30, a 1000 por 1, entendeu? Mas isso nós não vamos falar hoje, nós vamos falar de dinheiro. Mas eu quero só deixar bem claro que semente, nesse texto, é a palavra. Não tem nada a falar com dinheiro, com oferta, com nada, tá bom? É a palavra. Então, o que é? Quando você fala para uma pessoa, você jogou uma semente na cabeça dela e a semente vai prosperar. Então, nós sabemos que a palavra nunca volta vazia. E se eu falar alguma coisa para você e você não quiser ouvir, você vai mandar o calar a boca, vai falar que eu sou ignorante, bitolada, você pode falar o que quiser, mas ficou lá dentro. Quem sabe um dia, no meio de uma situação, o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquela mensagem que eu te falei. Então, por isso que diz que a palavra é uma semente, porque ela fica lá dentro e ela vai brotar no seu devido tempo, beleza? Então, por isso que eu digo, falem, a tempo e fora de tempo, porque a palavra não volta vazia e você está semeando. Você está semeando. E vai que a semente caiu lá num cantinho escondido e vai chegar um dia que ela vai brotar, tá? Então, nunca desista de falar. Então, nessa aqui, em Mateus 13, a palavra do semeador está falando de palavra, a mensagem da salvação. Então, vamos lá. Pergunta 3. Qual o benefício da parábola para quem entende? Aí nós vamos ver Mateus 13, de 16 ao 17, que aí ele vai explicar. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os ouvidos que não veem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Quantos dos profetas desejaram ver a glória do Senhor, ver o Messias, e eles não tiveram essa oportunidade. Eles não são salvos pela graça, eles são salvos pela lei. Quem são os únicos profetas que viram a plenitude de Deus? Foi quem? Moisés e Elias, que eles não morreram, nós já conversamos sobre isso. Eles não morreram, eles foram preservados para ver a glória plena de Deus que era revelada em Cristo Jesus, tá bom? Então, ouvir as palavras de Jesus, as pessoas que estavam ali no meio, elas eram privilegiadas, por quê? Porque todos os profetas antes desejaram e não tiveram essa oportunidade, tá? Então, vamos ver. A pergunta 4. Quem é que impede a semente de crescer? Então, vamos lá. Qual é o primeiro terreno? À beira do caminho. 13:19. E que diz o seguinte. Nós já estamos explicando, tá? A semente foi jogada à beira do caminho e vieram... cadê? Vieram as aves do céu e levaram. E aí diz, o reino... essas pessoas que são o beira do caminho, são as pessoas que ouvem e parece que não cai a ficha. O diabo vem como as aves e rouba, o maligno que rouba. Então, as aves aqui é o inimigo. A primeira coisa que o diabo faz quando uma pessoa ouve a palavra é tentar tirar a palavra lá de dentro. Então, não fique desanimado se você vê, parece que tem gente que a ficha não cai, né? A ficha não cai é porque o diabo está lá tentando tirar a palavra. Então, esse é o primeiro solo, a beira do caminho, onde está tudo exposto. É esse pessoal da mente aberta, sabe? Então, a pergunta quem impede a semente de crescer e qual a sua artimanha? A artimanha, gente, olha o que o texto diz. Ele vem, o maligno arrebata o que foi semeado no coração. Ele tira o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho.
tá? É gente que parece que ouviu e parece que a ficha não cai, que eu amanhã já esqueceu, tá? Aí depois nós vemos outro agente, que é tudo inimigo que usa, que nós vamos ver o solo rochoso. E aí vem qual é o outro agente para impedir que essa semente cresça. Nós vamos ver no verso 20. O que foi semeado em solo rochoso é como aquele que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração e chegando à angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, muitas vezes você prega o evangelho e vem alguém que tem algum escândalo na igreja, que o diabo usa muito os escândalos dentro da igreja, para mostrar para a pessoa, olha aí, ó, olha onde que você está indo, e a pessoa desiste, tá? Então, esse é o solo rochoso, ela não entra, não tem raiz, porque qualquer perseguição, qualquer escândalo, tira a palavra de dentro, tá bom? Vemos o outro agente que tem, tá no verso 22. Aí o solo é o quê? São os espinhos. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Quantas pessoas ouvem a palavra e depois, olha aqui, é a Bíblia que está falando, fascinação das riquezas e cuidados do mundo sufocam. Muitas vezes a palavra de Deus é sufocada na nossa vida por causa do amor ao dinheiro. Gente, dinheiro não é pecado ser rico. É pecado você ter amor ao dinheiro e deixar o desespero pelo dinheiro sufocar a palavra que foi plantada dentro de você. Então, vamos lá ver quais são os agentes que nós temos. Então, primeiro agente, tá? É o inimigo que vem tirar, que é a angústia e perseguição. O segundo é o cuidado do mundo, certo? E agora nós vamos ver a última semente. Como foi semeada em terra boa, ela cresceu e se multiplicou. Aí vem 100, 60 e 30 por 1. Aí você me pergunta, como saber que o solo é bom? Posso falar uma coisa? Eu até hoje não sei. Então, semeia, cara. Semeia, joga semente. Gente, tem muita semente. E a semente mano do céu, é um troço tão legal que quanto mais você joga semente, mais semente você tem. Começa a falar do amor de Cristo e você vai ver que vai aparecer mais ideias, mais estratégias para você falar para as pessoas. Semeie. E você não sabe qual é o solo que vai cair. Quem convence é o Espírito Santo. Não é você que tem que convencer. A sua função é semear. Ai, mas aquele... Isso aí é problema dele com Deus. Se ele vai deixar o espinho abafar, se ele vai deixar não ter raiz, se ele vai deixar... Isso aí é problema dele com Deus. A nossa parte é falar, tá? Então, não se preocupe com que tipo de solo vai cair. Fale, não é você que tem que saber, porque às vezes é um solo bom, disfarçado. Ele é bom, cheio de areia por cima, você pensa que é rochoso, mas lá vai cair uma aguinha do Espírito Santo e vai dar raiz e de repente vai ser uma árvore maravilhosa, tá? Então, resumindo isso aqui, o que eu aprendi com isso hoje? Semeie. Não importa, não queira detectar qual é o tipo de solo. Você já sabe o que acontece. Não importa, fale. Quem convence é o Espírito Santo. Esse não é o nosso trabalho. Nós não vamos prestar contas pelas pessoas que se converteram. Nós vamos prestar conta para quem a gente falou. Então, é isso aí. E aí, agora, a segunda parte desse estudo é muito louco. Porque é o seguinte, você ouve muitas pessoas dizendo assim, ai, isso é o reino de Deus. Ai, porque o reino de Deus é andar em... Olha que absurdo. O reino de Deus é andar em rua de ouro, de roupa branca, tocando harpa. Gente, que troço chato que seria, né? Reino de Deus não é isso. O que é o reino de Deus? Jesus fala aqui. Gente, o muito louco é isso. Quando alguém vier falando para você o que é o reino de Deus, vai na Bíblia. O reino de Deus, Jesus está explicando aqui. Então, ele começa com as parábolas para explicar o que é e como funciona o reino de Deus. Então, pega as suas teorias. Não vou dizer que a sua igreja está errada, porque às vezes está, mas
de Deus tem um modelito, você vai aqui na Bíblia, Mateus 13, você vai descobrir o que é realmente o reino de Deus, ou o que é um clube, ou o que é a minha igreja, ou o que é, eu não sei, a minha célula, o meu grupo de mulheres, né? Não sei, o que é o reino de Deus. Então, vamos lá. Eu quero que vocês, a segunda parte diz assim, né? Vamos a alguns textos que dão exemplo do reino de Deus para você ler o texto e dar o nome de cada um. Então, vamos lá. Mateus 13, de 24 a 30, Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Não vou ler porque quase todo mundo conhece. O que é? O joio é uma plantinha muito parecida com o trigo, é uma praga e nasce junto. E aí, o joio cresceu junto e os empregados viram e foram falar para o patrão. E aí, o que nós vamos fazer? Tem o joio crescendo junto. E aí o patrão falou, então arranca tudo? Não, deixa crescer junto e no final, na hora da colheita, a gente separa. Então, isso quer dizer o quê? O reino de Deus, nós estamos misturados, os salvos estamos misturados com os não salvos. Então, se você está querendo viver numa comunidade onde todo mundo é santo, tá difícil, porque nem se você se matar, você vai conseguir, entendeu? Não se importe com o outro. Não se importe. Olha o que aconteceu, porque o ímpio, não sei o quê. Deixa ele fazer. Deixa ele. Não perca a sua fé, não perca a sua bênção, não perca a alegria da salvação, porque tem joio no seu lado, tá? Quem julga não é você. Não é você que tem que tirar. Aqui fala que é os anjos, tá? Fala que são os empregados, mas depois fala que quem vem ceifar são os anjos, que vai fazer a separação. É no final. Fica fria. Mantenha a sua linha. E vai crescer. E esse povo vai crescer junto. Esse povo está dentro das igrejas. Esse povo está dentro da sua casa, da sua família. Ou vai dizer que a minha família é a única que tem joio lá no meio. Aí você escuta assim. Aí eu não vou na igreja, porque lá tem gente que é falso. Gente, na nossa família tem gente que é falso. Nem por isso você deixa de almoçar lá no domingo. Ou na sua família não tem nenhum falso? Na sua família não tem nenhum fofoqueiro? Você só na minha que tem? E tá lá. E nem por isso você deixa de conviver com a sua família, porque existem pessoas que não são tão assim, né? Legalzinho. Por que você vai sair da igreja? Deixa o joio lá no meio. E quem vai tirar não somos nós. Esse não é o seu trabalho. Então, o reino de Deus é o quê? Tá crescendo tudo junto. Relax, baby. Porque nesse meio do caminho, pode ser que caia a ficha. E eu nunca vi se o joio pode. Pode, né? Então, relaxa. É isso aí. A segunda parábola. Jesus vai falar do grão de mostarda. Então, o reino de Deus é que nem o grão de mostarda. Que é o quê? É uma sementinha pequenininha, tá? E quando ela é plantada e regada, ela é a maior das hortaliças, tá? É os arbustos, assim. Até as aves, os passarinhos vão fazer ninho. Então, não se preocupe. O reino de Deus é como a palavra é o quê? Como é um grão de mostarda, é pequenininho, mas se ela for bem produzida, ela vai crescer. Nós vamos ver isso, a história do fermento também, que está lá no Mateus 33, que o fermento também, no lugar propício, ele vai crescer. Não se preocupe se o que você pode fazer pelo reino de Deus é pouco. Se você acha que é pouco, não se preocupe, porque quem dá o crescimento do fermento é o Espírito Santo. Quem dá o crescimento da mostarda é o Espírito Santo. A sua parte é estar presente, fazer a diferença. Então, o reino de Deus é o quê? As mesmas coisas pequenas, elas crescem e são valorizadas. Então, o reino de Deus cresce o joio junto com o trigo, então não se ofenda, não se moleste, né, que fala em espanhol, não fique desanimado se por acaso você está vendo o joio crescendo junto. Isso é o reino de Deus. E não fique achando que o que você pode fazer é muito pouco em frente do que vai. Não fique chateado, porque isso, quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Amém? Então, o reino de Deus é o quê? Valorizar o pouco que você faz, o pouco que você fala. Deus pode valorizar isso e fazer crescer no tempo e no momento dele, tá bom? A pergunta 11. O versículo 44. O reino de Deus é o quê? É o cara que descobriu que tinha um mapa e tinha um tesouro. E ele vendeu tudo que ele tinha para ir comprar esse tesouro no campo, o campo que tinha um tesouro. Até o que é o reino de Deus? É você saber que ele é tão importante que você é capaz de largar toda a sua vida para adquirir.
Ah, mas está enterrado, as pessoas não estão vendo. Mas você tá. Você conhece. Você conhece o reino de Deus, você conhece o tesouro que é, a riqueza que é a palavra do Senhor. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando você descobre e você larga todos os seus bens. Não estou falando para você ser pobre, não, mas aonde vai a sua atenção? É em conquistar esse terreno, onde tem o tesouro lá, tá? E aí nós vamos ver esse mesmo princípio na parábola da pérola. O cara era um negociante e ele achou uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha para comprar. Então, o reino de Deus é o quê? É você reconhecer o valor que ele tem e abrir mão de qualquer coisa para conquistá-lo. Do que você está disposto a abrir mão hoje em favor do reino de Deus? Oh, meu Deus, essa pegou, hein? Não estou falando para você vender tudo e virar andante ou ir morar lá no mosteiro, no Tibete. Não é isso, não. O que você está precisando abrir mão para conquistar o reino de Deus na sua vida hoje? Você é capaz de vender tudo para comprar essa pérola? Você é capaz de vender tudo para comprar o terreno que o tesouro está escondido? O povo nem está vendo, tá? Então, o que é que Deus está colocando para você hoje que você tem que abrir mão em favor do reino? E olha, dificilmente vai ser dinheiro, posses. Eu acho que não é. Ainda mais hoje, no nosso contexto, seria o tempo de lazer, a novela, né? Eu sei lá o que. Joguinho de videogame, eu não sei. O que é que você tem que abrir mão, que Deus está falando para você? Abre mão para investir tempo no reino. E o que é o reino dos céus? É tudo isso, tá? Vamos lá. O próximo, 47,50. O reino de Deus é como uma rede de peixes. Isso é igual ao joio e o trigo. O pescador saiu, tudo é parábola, Jesus contando. Saiu, jogou a rede, pegou um monte de peixe, veio tudo. E aí, depois, os pescadores fizeram a seleção. É o mesmo princípio do joio e do trigo, tá? Então, eu te pergunto. Tem que se preocupar com o meu irmão do lado, que parece que ele tá meio assim? Não, ora por ele. Ora por ele. Quem sabe ele vai ser escolhido, né? Quem sabe ele vai se transformar. E o reino de Deus é você conviver com isso? É. Esquece se você está esperando uma igreja onde todo mundo é santo. Esquece, não tem. Porque uma igreja que todo mundo é santo, gente, não vai querer você nem eu. Entendeu? Porque se todo mundo é santo, eles vão me conhecer e falar, ih, sai fora, isso aí está fora do padrão. Então, o que é igreja? Igreja é lugar onde tem o joio e o trigo. Onde tem peixe, e peixe grande e peixe pequeno. O reino de Deus é isso, está todo mundo junto. E quem tem que fazer a seleção não é você. Não é você. Olha que legal. Então eu te digo, qual é a sua função? O que tem a ver isso com o semeador? A sua função é semear a palavra. Para que o reino de Deus, olha como é tudo ligado. A sua função é semear a palavra. Só isso. Não é acusar, não é julgar, não é discriminar. Por quê? A sua função é pregar. Quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. Quem vai fazer a seleção são os anjos do Senhor. Essa tarefa não é sua. Então, o que é o reino de Deus? É aquilo que está mais importante na sua vida. E qual é o seu papel? Não é ficar andando em rua de ouro, tocando harpa de roupinha branca, tá? É semear. E aí, aqui, gente, o que nós falamos aqui? A última pergunta é muito legal, porque é um texto muito controverso. São 5 versículos, que a pergunta é o seguinte: onde Jesus estava? E os seus conhecidos os aceitaram? Gente, tá lá, no 13, de 53 a 58, que já é o final, que Jesus estava falando em Nazaré, ele era de Nazaré, e ele estava falando lá, e ele começou a contar essas coisas, as pessoas ficaram maravilhadas, aí falaram, peraí, mas quem é esse? Nós conhecemos a mãe dele, e é muito legal esse texto, para quem diz que Jesus não tinha irmão, que aqui ele fala até o nome dos 4, e ainda as irmãs, porque a mulher naquela época não era contada. Quem é esse? Esse não é o filho do carpinteiro, que já tinha morrido, né? Não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós as suas irmãs? De onde ele vem? Que tudo isso? E se escandalizavam. Como que o cara daqui
Tá falando tudo isso, e sabe o que aconteceu? Por causa disso, Jesus não fez muitos milagres ali, porque o povo não acreditava. Sabe por quê? O milagre, gente, nós já vamos falar mais para frente dos milagres. E eu já falei muito sobre isso. O milagre é de acordo com o que você acredita. Se você já ouviu falar em física quântica, o cara mais quântico que existiu foi Jesus, porque todos os milagres eram assim, o que você quer que eu te faça? Se você crer, resolve. O que ele falou para Jairo? Não temas, crê somente. Quando as pessoas não criam, não tinha milagre. Já parou para pensar nisso? E por que as pessoas não criam? Porque Jesus estava lá no meio e eles viram Jesus crescer. Então eles não valorizavam. E aí nós vamos ouvir, porque o profeta não tem o próprio crédito na sua própria terra, não sei o quê. Tem isso, essa história. Nós estamos acostumados a não dar valor porque está perto. Aí só porque vem um de fora falando um monte de coisa, você engole muitas vezes comida estragada. E às vezes tem alguém do seu lado que tem uma alimentação, um alimento fresco para você. Então, Jesus estava em Nazaré, aonde ele cresceu, e os seus conhecidos não aceitaram, por isso que ele não fez muitos milagres. E assim encerra o capítulo 13. Então, vamos resumir para saber o que é que a gente aprendeu com isso para botar em prática, porque estudar não adianta nada se você não colocar em prática. Então, primeiro é o quê? Semear. Jogue a semente, aqui a semente é a palavra. Fale, joga a semente, sai jogando. Quem vai decidir se vai dar crescimento ou não, não é você. Então, essa não é a sua parte, tá? O reino de Deus é eu crescendo junto com aquele fulaninho atribulado que parece que preciso ter paciência, não gosto. Não gosta, problema seu, vai ter que crescer junto. O reino de Deus é todo mundo crescendo junto. Não fique esperando que você... Jesus orou e pediu na oração sacerdotal, antes de Jesus morrer, ele fez uma oração, orando por nós, ele falava, Senhor, eu peço que não os tire do mundo, mas livre do mal. Então, nós estamos no mundo junto com o joio, junto com qualquer peixe. Então, o reino de Deus é o quê? Vamos crescer junto com aqueles que a gente, de repente, não acha muito legal. E isso é o reino de Deus, tá? E aí, o que é? É o valor. Qual é o valor do reino de Deus na sua vida hoje? O que é que você teria que vender para tomar posse do reino de Deus? O reino de Deus para você é importante tanto quanto um tesouro escondido, que ninguém está vendo, mas você vê. É importante tanto quanto uma pérola de grande valor, que você seria capaz de fazer qualquer coisa para tê-la. Então, é assim, qual é a importância do reino de Deus na sua vida? E você vai crescer junto com o joio. E não se preocupe, vai semear, vai semeando. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. E com isso, a gente encerra o estudo de hoje. Espero que essas 3 coisas, assim, chaves, venham servir para mudar o nosso comportamento essa semana e mudar a nossa visão de reino. Você está esperando que o céu mar de cristal, porta de ouro, rua de ouro, as mulherzinhas de harpa, e filho, esquece, porque não é lá não, é outra coisa. Então, é o que eu sempre falo. Fica de mala pronta, mas não vai adiantar que não vai levar mala. Então, o negócio é bem por aí. Que Deus abençoe a nossa vida e vamos esperando, porque semana que vem tem mais.